Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. O canal feito especialmente para você, professor e professora, alunos e alunas e a todos que são simpatizantes com a escola dominical, com o objetivo de ajudar a você no seu plano de aula, no seu plano de ensino das escolas dominicais de toda a manhã de domingo. Quero agradecer a você que é inscrito no canal. Te agradeço pelos seus comentários, que são diversos comentários. E sempre que posso estou ali respondendo aos comentários dos inscritos no canal. Te agradeço também pelos likes que você tem dado, tem compartilhado, tem divulgado e o canal tem crescido. E você que está acessando o canal pela primeira vez e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha, inscreva-se no nosso canal. Você vai no seu canto direito do vídeo, está uma tarja vermelha com as letras brancas escrita inscrever-se. Você clique ali e torna-se um inscrito. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os nossos vídeos. Assistindo os vídeos e gostando, dê um likezinho ali dizendo gostei do vídeo. E gostando, você vai compartilhar, vai divulgar nos grupos e ajudar ao canal crescer, com o objetivo de disseminar a palavra de Deus. Tem também o sininho, que quando você ativa o sininho no seu canto direito do vídeo, você é notificado de vídeos novos. Toda vez que postamos o vídeo, você recebe uma mensagem no seu aparelho dizendo que tem vídeos novos e você vai ali e assiste em primeira mão este vídeo. Então faça isso. A lição de hoje é a lição de número 6, datada do dia 12 de maio de 2019, cujo título é Sexo, uma dádiva divina. E o texto do dia: portanto, deixará o varão, o seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. A síntese: Deus criou o sexo para proporcionar satisfação e senso de realização em um casamento sem mácula. Então a lição de hoje vem trazendo pormenores sobre a sexualidade e a vida conjugal para a juventude, porque esta é a proposta de quem é solteiro. Um dia casar-se, constituir família, e para isso precisa saber os caminhos que a Bíblia dá para um casamento estável. Então a nossa base para um casamento profícuo, ela não são nas universidades seculares que vai te dar a base, porque hoje o casamento é relativo e a diversidade é pregada com largueza. Então a juventude ela vai achar bases sólidas na palavra de Deus, através dos ensinos da palavra de Deus. Se bem que nas faculdades, nos colégios, na sociedade de uma forma geral, estão pregando amor livre. Você fica com quantas pessoas quiserem, independente da opinião das pessoas. E isto não é uma proposta bíblica, você viver uma vida desregrada, com um parceiro, amanhã com outro parceiro, ou com uma parceira e amanhã com uma outra parceira, proporcionando assim um amor livre. E o mundo cada vez tem pregado isso, tem incentivado a nossa adolescência a viver nessa promiscuidade. A Bíblia chama de promiscuidade, a Bíblia chama de fornicação, o sexo entre solteiro. E a Bíblia não dá um respaldo nisso porque esta não é a proposta divina. Nós que somos cristãos e acreditamos na Bíblia como a regra de fé e prática e a palavra de Deus inspirada, nós vamos olhar para ela, ver como que ela credencia esse tipo de atitude. Enquanto para o mundo é um avanço, para Deus é um pecado. Enquanto para o mundo as pessoas viverem drogadas, viverem cometendo aborto, viver o amor livre, viver no adultério, na fornicação, a Bíblia ela incentiva as pessoas a viver de um modo santo, de um modo pio, agradando a Deus, obedecendo a sua palavra. Então a nossa regra de fé e prática, ela é a Bíblia. Por mais que os professores, os doutores, que muitas vezes são endeusados pelos universitários, eles têm uma visão diferente, nunca perder a visão que é a Bíblia. Por mais que eles tenham tantos e tantos argumentos para falar da sociedade da forma que eles querem, nós não devemos ficar impressionados com palavras, mas com atitudes, com a vida que nós temos como exemplo as famílias da igreja que pautam pela uma postura bíblica. Então este é o nosso exemplo. Então a lição vem tratando deste aspecto para a nossa juventude.
Primeiro ponto, a lição fala do sexo e da criação do ser humano. Foi Deus quem criou o sexo, foi Deus quem criou o ser humano, tanto o macho quanto a fêmea. Portanto, falar da sexualidade, ainda para que muitos seja um tabu, em muitas igrejas ainda é um tabu, eles estão ainda presos, não conseguem deslanchar, trazer uma mensagem clara, mas é uma criação divina. Foi Deus que fez o homem, e Deus quem fez a mulher, Deus que fez o macho, e Deus quem fez a fêmea, e a percepção para esse ser humano. E Adão, através dessa percepção, ele percebe que todos os animais têm um parceiro e uma parceira, e que eles vivem, que copulam entre eles de uma forma tranquila e abençoada diante de Deus. E ele percebe através da sua inteligência, da sua sabedoria, dos seus conhecimentos que Deus dispensou para a vida de Adão, que ele não tem uma companheira como todos os demais animais, todas as demais aves que ele observa. Ele está só. E ele fica triste porque ele começa a perceber isso. E ele percebendo isso, é exatamente isso que Deus faz uma companheira. Porque Deus é quem diz, não é bom que o homem viva só. E a mulher é a engrenagem que casa uma vida tranquila a dois. O homem sozinho, ele pode viver feliz, pode ter suas realizações. E a mulher sozinha também, não há perigo nenhum. Mas o homem e a mulher foram feitos uns para o outro, é onde se completam. Uma engrenagem só funciona quando as peças estão certas. Se ela estiver fora, a engrenagem não vai funcionar. A engrenagem de uma fábrica, os motores, eles só funcionam quando todas as peças estão no lugar, senão não funciona. O casamento é exatamente isso. E muitas vezes as pessoas têm falado de casamento dizendo, porque a mulher é diferente, ela pensa diferente do homem, nunca vai dar certo. O homem ele é mais lógico, mais racional, a mulher não, mais perceptiva, mais efetiva. É claro que há uma diferença. Há uma diferença no corpo do homem para o corpo da mulher, nos sentimentos, na percepção. E também, lógico que a mulher é mais perceptível do que o homem. E o homem é mais racional. O corpo do homem é diferente da mulher, tem mais músculo, etc. O da mulher é diferente. Lógico, porque se fosse para ser dois corpos iguais, Deus tinha feito dois homens ou duas mulheres. Mas por que ele faz exatamente, é chamado de sexo oposto? É porque essa é a verdade, são as engrenagens que dão certo. O homem e a mulher é a engrenagem que falta um para o outro. A mulher sozinha não está completa, como o homem sozinho não está completo. Nós podemos observar isso a partir da Bíblia. Deus é quem fez dessa forma. Nós cremos na Bíblia. Por mais que a sociedade hoje odeie a Bíblia, desfazem da Bíblia e tentam mistificar ou desmistificar o fator bíblico, mas os cristãos acreditam que ela é a nossa regra de fé, a palavra de Deus inspirada, e nós vamos nos medir por ela, pela Bíblia. É por ela que vamos observar. Então foi Deus quem fez, homem e mulher, e deu para Adão o primeiro casamento. É como se ele estivesse conduzindo Eva, Adão, num grande casamento. Ele que fez o primeiro casamento. Então a primeira promessa estão ali. Deus deu para este casal o domínio, né? Domínio das aves, domínio dos peixes, dos animais, para dominar. E a mulher foi dada para Arão, não para ser maltratada, não para ser pisada, mas como adjuntora, quer dizer, aqui está ao seu lado. Foi tirado da costela com essa proposta também, para estar ao seu lado, para ser amada, cuidada, protegida, e ela auxiliar, corresponder a todas as ações do homem que Deus propôs segundo a palavra. De todas as criações de Deus, o homem e a mulher são a obra-prima, porque o homem foi feito imagem e semelhança, a mulher também, imagem e semelhança. São parecidas com Deus, a imagem e semelhança de Deus, né? Nós temos a parte material, temos alma, temos espírito, a inteligência, ela se desenvolve, os sentimentos se desenvolvem, o conhecimento se amplia e assim sucessivamente. Então nós somos a obra-prima de Deus, a coroa da criação, homem e mulher. Deus criou o homem e a mulher distintos, com objetivos comuns, completassem um aos outros. Não existe essa possibilidade, essas questões do sexo oposto, é claro que há o sexo oposto, mas junto deve se completar. É lógico que as diferenças existem e nós precisamos aprender a conviver com essa diferença. Não tem essas questões, muitos casais têm se levantado, têm reclamado, têm pedido conselho que existe uma diferença no casamento.
que eles pensam diferente, que são pessoas diferentes. É óbvio que há uma diferença. Não são iguais, são sexos opostos, sexo diferente, órgãos genitais diferentes, corpos diferentes. Então, o que precisa é saber aprender a conviver. E isso nós observamos segundo a Bíblia. As questões díspares a gente releva, a gente aprende a conviver com os defeitos. Tanto de lá como de cá, devem aprender a conviver. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter um ponto de equilíbrio onde as questões diferentes vão ficar de um lado para outro e aquilo que é essencial para o casamento deve ser desenvolvido, deve ser cultivado para uma vida melhor, uma vida a dois. O homem e a mulher foram feitos uns para o outro no casamento exatamente para ter esse comprometimento, se completarem. Adão, quando teve Eva, então ele estava completo. Ele tinha com quem compartilhar os seus anseios, ele tinha com quem compartilhar o que ele pensava, ele tinha com quem compartilhar a sua visão de mundo, o diálogo, o companheirismo, mas também tinha alguém para ele corresponder o amor, os sentimentos, a afeição e até mesmo os desejos sexuais. Porque o sexo ele é abençoado dentro do casamento. Foi Deus quem fez os órgãos genitais do homem e da mulher e o sexo para a cópula, para o ato sexual. E isso é santo. Não pensem vocês que quando um casal que casou e é cristão e está dentro dos padrões divinos do casamento, que eles estão no ato sexual, que eles estão na satisfação sexual, não pense vocês que os anjos viram as costas, que Deus põe as mãos no rosto para não olhar aquela imundícia, aquela coisa deplorável, nada disso. É como se os anjos estivessem aplaudindo, como se Deus estivesse dizendo, é exatamente isso que eu criei. Este relacionamento, esses sentimentos são para vocês, criação minha. E Deus fica satisfeito assim como nós ficamos satisfeitos no sexo, no ato sexual dentro de um casamento. Então essa é a proposta divina, a realização, a satisfação, o gozo. É isso que Deus fez para o casal. Então, homens e mulheres devem compartilhar de sentimentos, devem compartilhar os desejos, devem compartilhar a afetividade. E não somente isso, como alguns têm dito, que a mulher só é mente para a criação, e existem alguns países até que privam a mulher da satisfação, do gozo no ato sexual. Eles até privam das mulheres disso. E isso não é a verdade bíblica, porque nós vemos Paulo advertindo ao homem pagar a benevolência da mulher e a mulher pagar a benevolência do homem. Quer dizer, a satisfação sexual do homem, a mulher deve fazer ele satisfeito e o homem a mulher. É isso que Paulo está dizendo. Então as pessoas desentendem a Bíblia, não observam a Bíblia, não pensam na criação divina e há esses fatores aí que são fora dos padrões divinos e causam infelicidade, causam amargura na vida de diversos casais por falta de maturidade cristã e de raciocínio e embasamento bíblico da palavra de Deus. E outros há em dizer que a mulher ela deve ser submissa e que o homem deve gritar e pisar e dar as normas e a mulher ficar quieta. Quando fala de submissão, não é nesse aspecto de você pôr o pé em cima e você ser o chefe na casa. Mas quando fala de submissão, é sobre a sua missão. A mulher está sobre a missão do homem. O homem ele é responsável por prover alimento, prover segurança, direcionar o lar, tem que ter um objetivo para os filhos, para as filhas, objetivo para a mulher, uma proposta, e ele é quem vai na frente abrindo os caminhos. É nesse aspecto, ela está sobre esta missão, não para ser pisada, mas para ser respeitada, para ser amada, para também estar junto com ele discutindo as propostas, os relacionamentos, são juntos, a decisão deve ser em conjunta. Todas as questões que envolvem a vida sexual, a vida emocional, a vida no lar, a vida profissional e a vida espiritual e a vida social deve ser decidido em comum acordo, em conjuntos, porque é companheira. Companheira você compartilha. O sexo em si foi criado para a procriação. Através do sexo é que há a concepção, e concebendo há uma geração, a geração é crescida, vem o feto, então vem a luz. Então é lógico que o sexo ele foi criado para a procriação, mas não somente para isso. Significa que toda vez que as pessoas casadas vão para o ato sexual é para procriar, mas é também para a satisfação, para o gozo, para o deleite do casal.
Mas o sexo em si, ele traz a procriação. Mas as pessoas podem fazer o seu planejamento. Existem os planejamentos familiares. As questões financeiras, elas impedem hoje, na atualidade, de que as pessoas gerem filhos e coloquem no mundo de qualquer forma. Os casais devem ter uma responsabilidade. Quando colocarem alguém no mundo, são responsáveis por aquele ser que nasceu, responsável pela saúde, pela educação, seja educação secular, social, espiritual, a convivência e o crescimento alimentício dessas pessoas são responsáveis pelo casal que pôs no mundo. Por isso deve haver um planejamento. Então o sexo não é só para ser cultivado através da procriação. Mas o sexo traz a procriação, e a procriação é coisa boa. Uma criança no lar é festa. Um lar sem criança é tranquilidade, mas também cadê a alegria da criança? Então por isso que a gente deve pensar nisso. A Bíblia chama de criança, os filhos, como herança de Deus. Os filhos devem ser criados também, segundo as normas da Bíblia, no temor da palavra e na obediência dos pais, porque isto é mandamento. Filhos, sede obediente a vossos pais, é um mandamento. Então esse mandamento traz uma promessa para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então o bem-estar da criança está relacionado diretamente à sua obediência, e a sua vida longa é diretamente a obediência e a honra para os pais. O sexo é uma dádiva divina, foi Deus quem deu essa dádiva divina para ser aproveitada dentro do casamento. Então a primeira instituição é a família. A primeira instituição criada por Deus é a família. Por isso que o diabo tenta destruir as famílias. Por isso que ele luta para a destruição desta, porque é a criação divina, e através desta criação divina que há a felicidade, gera o bem-estar, gera o amor, gera o sentimento, gera paz, gera tranquilidade. Então ele tenta destruir as famílias, desestruturar para que os casais vivam em conflito, os filhos vivam desamparados, sem o amparo do pai, sem o amparo da mãe, sem a figura paterna, sem a figura materna, e crescem uma vida emocional conturbada, quando tem acontecido com diversos casamentos na atualidade. Filhos que são criados por outros terceiros que não sejam os pais de origem. Isso causa uma turbulência emocional, uma turbulência psicológica na criança, que vai viver uma vida, se não cuidada, depressiva. Então é isso que o diabo quer, porque a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir a paz, o casamento, a felicidade, o amor, a afetividade e a segurança das pessoas. Então nós devemos observar na Bíblia como que a Bíblia adverte isso. Muitos têm dito que ele é um livro retrógrado, tem tentado implementar outros tipos de casamento, outros tipos de famílias, e que são reprovados pela Bíblia, que não vai trazer nem a procriação como resultado da felicidade, do fruto do casamento, como também a paz, a saúde e a tranquilidade para a alma. Os escritores sagrados prescrevem o casamento como hétero, monogâmico e indissolúvel. É o que as pessoas hoje pregam totalmente diferente. Não pregam um casamento hétero, mas um casamento homossexual. Aí vem diversos outros tipos de família, mães com mães, casamentos aqui, dois papais, e as crianças vivem nesse conflito porque percebem na sociedade diversos outros tipos de casamento. E como que é esse relacionamento? Que não ser outro tipo de casamento é o casamento que não seja monogâmico, que diversas outras pessoas. Já há na Europa famílias que vivem no ato sexual como casamento entre 2, 3, 4, 5 pessoas numa mesma casa. E eles têm divulgado isso como algo bom, têm passado isso como algo seguro, têm demonstrado uma felicidade que somente na mídia, para tentar enganar, ludibriar as pessoas que isto seja algo certo. Eu vi na Holanda casais, são 3 homens, 2 mulheres, que vivem no relacionamento entre si, seja o relacionamento conjugal, sexual. Isso deturpa a mente das pessoas, porque não é esse tipo de casamento que Deus criou. Casamento poligamo, com diversas mulheres, diversos homens. Não é isso que Deus criou. A felicidade está, a engrenagem, ela é única. É o homem e a mulher único, um casamento único, que se torna um só corpo, os dois. E é isso que a Bíblia coloca. E ainda apregoam casamentos que são solúveis. Há casamento hoje que duram 6 meses, outros que duram 1 mês, outros que duram 15, 10, 5 dias. E a Bíblia mostra uma duração maior, porque é através da maturidade que tem o crescimento, é através da maturidade que tem a experiência. Então nós não devemos olhar esse modelo social de casamento, porque eles estão totalmente
comprometido com as ações malignas, comprometido para prejudicar os filhos, comprometido para trazer dúvidas, comprometidos para trazer angústias, porque o casamento é algo doído quando separado. Há uma dificuldade muito grande entre os pares e todos que estão envolvidos nesses pares. Então não é algo bom. Deus não fez o homem para viver nessa angústia, nesse sofrimento, nessa amargura. Deus não fez o homem para viver em altos e baixos com seus sentimentos, seus relacionamentos. Quando Deus criou o homem, criou ele para viver feliz, para viver abençoado, para viver em comunhão e sintonia com o seu Criador. E isso só é possível através da obediência da sua palavra e das regras divinas, aceitando o seu amor, o seu perdão. Mas quando saem das palavras de Deus, deixam a lei de lado e criam suas próprias conclusões, aí há o que há no mundo hoje, diversos tipos de casamentos, são divórcio atrás de divórcios, leis que vão apoiar esse tipo de atitude. Antigamente o divórcio demorava anos, hoje em dia é mais rápido porque as pessoas estão casando mais, mas também desfazendo o casamento com uma velocidade mais rápida. E o cristão, não, ele não deve adotar esse modelo social para si, porque a sociedade, o mundo jaz do maligno, diz a palavra de Deus. Mas adotar o casamento tradicional que a Bíblia pregou, o pai, a mãe e sua prole, a família e sua prole, a primeira instituição familiar. Foi criada por Deus com o objetivo de trazer felicidade para o lar e que a criança ela cresça dentro dessa felicidade, dentro desses padrões, que vivam muito tempo. Quando fala que tudo te vai bem, se ele obedecer, honrar o pai e a mãe, que são preceitos bíblicos, para que tudo te vá bem. Vá bem aonde? Vá bem na faculdade, vá bem nos colégios, vá bem nas creches, para que tudo te vá bem no emprego, para que tudo te vá bem nos conjuntos, nas suas amizades, nos seus relacionamentos. E viva muito tempo, porque se não obedece, não vai bem em nada, nenhuma dessas partes. A dificuldade das crianças hoje, que vivem em favela, que as mães trabalham dia e noite, que eles só veem ela no final de semana, é que elas não têm uma figura materna ou paterna para instruir eles na educação, acompanhar eles aos colégios, e eles vão para as favelas, vão para o crime organizado, e isso porque não está indo bem no casamento. E a sociedade não percebe que para viver bem tem que seguir os padrões divinos. Todos que seguiram os padrões divinos morreram fartos e entrados em dias e foram bem diante de Deus e foram elogiados e colocados na galeria dos heróis da fé. Por que isso? Porque observaram para o padrão divino, entenderam a proposta divina, e o Deus Criador, o Deus Senhor Jesus Cristo, é Ele que abençoa, é Ele quem é responsável para colocar bênçãos sobre o casamento que Ele delegou. E por último, o texto diz que ambos estavam nus, quer dizer, o sexo sem culpa. O sexo sem a culpa é o sexo perfeito dentro do casamento, obedecendo às regras de homem e mulher casar e constituir o casamento. Não foi este o pecado de Adão, não foi o sexo, como muitos têm dito, que quando eles tiveram a primeira relação sexual, então este é o pecado. E a partir daí as pessoas querem abominar o sexo como algo ruim. Até crentes que não ficam nus diante da sua esposa ou diante do seu esposo. Mas o texto diz que ambos estavam nus e não se envergonharam quando se encontraram, quando foi feito o primeiro casamento com Deus. Então não precisa dizer mais nada. Se eles estavam nus, um homem e a mulher nus e casados, qual que é o resultado? A Bíblia não precisa trazer os detalhes que eles foram transar, que tiveram gozos e satisfações, não precisam disso. Mas a gente entende pela nossa inteligência o que a Bíblia está querendo dizer, que o casamento perfeito dentro de homem e mulher cristão, o sexo é abençoado, é a bênção de Deus, o sexo correto, o leito sem mácula. É isso que é o padrão normal. Viver a felicidade uns para os outros, fazer ele feliz e ela feliz, e ter em comum acordo, companheirismo, o amor de Deus e a bênção de Deus. Se quiserem e planejarem, a procriação vai ser bênção também, com responsabilidade. Responsabilidade sobre o menor, que é nosso. São herança de Deus, Deus nos deu para criarmos para Ele. Então são heranças, nós somos mordomos de Deus.
na criação dos nossos filhos. Portanto, professor e professora, estes pormenores com certeza vai ajudar os nossos jovens a pensarem sobre o casamento de uma forma diferente da sociedade impregnada pelas filosofias e as sociologias e políticas atuais que muitas vezes são contrárias ao princípio bíblico. E é através da Bíblia que nós vamos nortear o nosso jovem, porque a Bíblia é diferente. É a nossa regra de fé e prática. É o livro inspirado que nos conduz à vida eterna com fidelidade e moderalidade. Que Deus em Cristo te abençoe.